paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Glória a Deus por Jesus Cristo. O poderoso testemunho cristão. Vamos ver juntos Mateus, capítulo 28. Vamos ler ali do versículo 16 ao 20. Que a letra é pequenininha. Aí eu tenho que ler aqui para enxergar. Então, o poderoso testemunho cristão. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20, está escrito assim. Né, foi a grande comissão, aonde o Senhor Jesus, né, nos enviou para pregar o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias, que Deus nos deu perdão dos nossos pecados por meio de Jesus, o seu Filho amado. Vamos lá. Mateus 28, versículo 16 ao 20, está escrito assim. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Jesus vai em João 14,6, ele fala, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos nós temos o perdão dos nossos pecados somente pelo único caminho que Deus deixou, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus é o nosso mestre. Jesus, ele viveu uma vida aqui nessa terra para nos deixar o exemplo a ser seguido. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida constante de oração. Oração é falar com Deus. Quem ama quer conhecer a pessoa em tudo. Quem ama quer agradar. Quem ama quer alegrar o coração do outro. Se nós, de fato, amamos Jesus, nós queremos conhecer Jesus cada vez mais. E como conhecemos o Senhor Jesus? É através da palavra de Deus. É através da Bíblia. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. É por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós conhecemos Jesus cada vez mais. E prossigamos em conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém? E ter intimidade com Ele através da oração. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. Jesus teve uma vida de oração constante. Nós também temos que ter uma vida de oração constante. A oração a Deus, estar orando a Deus, é de fato somente para aqueles que o amam, que querem ter intimidade com Ele. Amém? E Deus, Ele nos deu uma ordem para fazermos discípulos. Discípulo significa aluno. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos. Jesus ensinava e tinha uma vida de acordo com aquilo que ele ensinava. Tiago nos exorta, nos ensina, nos chama a atenção para sermos praticantes da palavra de Deus. Tiago ele fala, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. É como se uma pessoa olhasse no espelho agora e saísse, esquecesse sua aparência e volta para orar novamente. Entendeu? Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Praticar. Ensinar tem que aprender primeiro. Tem que colocar em prática aquilo que aprendeu. Para que as pessoas possam, de fato, ver Jesus em nossas vidas através dos frutos, né?
Nós temos que ter frutos. Nós temos que ter uma vida de santidade. Ser cristão é andar em santidade. Para quem de fato ama Jesus, para quem de fato é um cristão verdadeiro e genuíno, se santifica. Porque ser cristão é renúncia. Ser cristão é renunciar o pecado dia após dia, pois ama Jesus de todo o coração. Jesus ele fala ali em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14,21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem ama Jesus de fato vive uma vida que glorifica o teu nome. Somos chamados a ser embaixadores de Jesus nessa terra, ou seja, nós somos representantes do reino de Deus nessa terra. É proclamar o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. A má notícia é que a gente estava lascado, porque os nossos pais, Adão e Eva, Adão estava ali representando toda a humanidade, eles desobedeceram o Senhor e o pecado entrou no mundo. Aí teve a separação entre o homem, entre Deus, o homem, e o mundo que ele nos criou. E a morte entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Em Adão, nós morremos espiritualmente. Em Adão, teve a separação entre Deus e o homem. Em Cristo Jesus, nós temos a vida espiritual novamente. Em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus novamente. Em Cristo Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Onde está a morte, a tua vitória? O rei ressuscitou. Eita, glória a Deus, aleluias. A morte será o último inimigo a ser vencido. Por meio de Jesus nós temos vida. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória para nos dar vida, perdão, os que creem nele. A Bíblia fala para sermos sacrifícios vivos para Deus. Que a nossa vida seja vivida de uma forma que glorifica o nome de Jesus Cristo. Somos as cartas vivas, a Bíblia que o mundo vê com a nossa própria vida, com as nossas atitudes, com a nossa própria vida. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Dentro da igreja, Paz do Senhor Jesus, irmão. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Uma boa semana. E fora dela. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. E no trabalho, em casa. Os filhos, a esposa, o marido, os parentes podem dizer o mesmo? Nós somos dentro da igreja que somos fora? A Bíblia fala que a mesma fonte de água não tem duas águas, não pode jorrar água salgada e água doce da mesma fonte. A mesma boca que louva, engrandece e abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. A palavra tem poder. É através das palavras que pode causar morte ou vida em uma pessoa. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele abençoa, ele transmite vida, ele profetiza vida. Jesus, ele nos restaurou. Jesus, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus me resgatou, ele resgata todos, glória a Deus, a vez por isso, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quem somos nós para desprezarmos uns aos outros?
pela posição social, pela profissão, pelas vestimentas, pelo calçar. Todos nós somos feitos à semelhança de Deus. Ele tem todo o poder, Jesus tem todo o poder de restaurar vidas. Através da nossa oração, da nossa intercessão, através da gente proclamar, declarar, profetizar vida na vida das pessoas. Quem é cristão verdadeiro sabe que Jesus lhe falou: eu estou indo para o Pai, vocês farão obras maiores do que eu fiz. No nome de Jesus, é no nome dele. Temos que voltar a crer na Bíblia, a crer na palavra de Deus, a crer no Deus que cura, que liberta, que restaura, que restitui, ao Deus que restaura famílias, ao Deus que restaura vidas. Nós temos que ser um sacrifício vivo para Deus, vivendo uma vida que glorifique e exalta o nome de Jesus. E aí no trabalho? Somos cristãos? Ou nos comportamos como pagãos? Temos que comportar como cristãos. Somos sal da terra e a luz deste mundo. E a nossa vida ali, o nosso exemplo, exalar o bom perfume de Jesus. Amém? Glória a Deus. É através da nossa vida que nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Querido pastor Márcio Valadão, ele sempre diz: tem gente que é cristão, que é crente por nossa causa, e tem gente que não é crente também por nossa causa. Isso é muito sério. E nós temos que levar isso a sério. Estamos tratando com vidas, com almas, a eternidade está aí. Quando fechar nossos olhos, estaremos diante da verdade. Aqui na terra somos passageiros, somos peregrinos, somos meros mortais. Quando fecharmos nossos olhos, estaremos diante de uma eternidade. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Amém? A Bíblia fala que todo olho verá Jesus. A Bíblia fala que no céu, na terra e debaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus. E toda boca confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, que somente Jesus Cristo é Deus. Para muitos, infelizmente, naquele grande dia será tarde demais. Está vivo, está respirando? Ouviu falar do amor de Jesus? Arrependam-se, arrependei-vos e crede no Evangelho. O perdão dos nossos pecados se dá. Confessar os nossos pecados a Deus é abandonar o pecado e começar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. É andar pelo único caminho que Deus deixou para termos acesso a Ele, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Quem ama Jesus Cristo de fato anda em santidade. Quem ama Jesus Cristo de fato perdoa. E perdoa. Não estou sentindo. Pois saibam que no inferno você vai sentir muito. Tem que perdoar. Deus nos perdoou por meio de Jesus. Eu e você. Nada que iríamos fazer ou poderíamos fazer para termos acesso a Deus por nós mesmos. Mas Jesus rasgou o véu. Jesus gritou antes de morrer: Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Antes da criação do mundo, antes de nossos pais, Adão e Eva, pecarem, antes de você e eu pecarmos, Jesus foi entregue para nos trazer perdão, somente para os que creem nele. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado, a não ser que de fato se arrependa e se volta para o único Deus mediante o único caminho que ele deixou, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos pecaram. Quando nossos pais pecaram, nós passamos a ser filhos da ira de Deus. Mas quando nós nos reconciliamos com Ele, pelo caminho que Ele deixou, o único, que é Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Ele, com Deus.
por meio do único caminho que é Jesus Cristo. Pois todos nascem sobre a ira de Deus, filhos da ira de Deus, pois nós pecamos contra o Deus eterno. O único caminho que ele deixou para nos reconciliarmos com ele é Jesus Cristo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Os que creem no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus, no unigênito de Deus, que foi entregue por nós, é que tem a perdão dos nossos pecados. Temos que viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. Ser cristão é a santidade, é renúncia, é viver de fato uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas e que ama o próximo com nós mesmos e que ama. Ser cristão é amar. É amar. É orar pelos nossos inimigos. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Muitos sabem, não tem inimigo. Jesus falou para orar pelos nossos inimigos, não todos nós temos inimigos. Nasceu tem inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra as potestades. Temos que orar pelos nossos inimigos. Temos que orar por eles, orar por todos. E de fato viver uma vida que condiz com aqueles que dizem amar o Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias.